Talvez tu já saibas o que fazer para te posicionar no digital, mas por algum motivo vem aquele frio na barriga que te impede de publicar lá aquele post. Talvez tu já tenhas os roteiros organizados, talvez tu já tenhas headlines prontas, talvez tu já tenhas os formatos certinhos, mas por algum motivo tu deixa de trazer esse conteúdo porque ele não tá perfeito. Ou ainda, tu traz esse conteúdo, tu publicas, não tem o retorno que tu esperas e aí tu ficas com aquele incômodo pensando: o que será que eu tô fazendo de errado? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre 5 motivos pelo qual tu tens essa trava de produzir esses conteúdos, de te posicionar no mercado e principalmente de mostrar o teu trabalho aqui dentro do digital. Bora comigo! Seja muitíssimo bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou Carol Valori e eu te ensino a ser reconhecida como autoridade no teu mercado. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixe de te inscrever, deixar o teu like e também ativar o sininho para não perder as próximas pílulas. A gente tá com essa edição especial onde todos os dias tá saindo uma pílula diferente sobre branding, sobre mentalidade empreendedora e também sobre posicionamento digital. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses motivos que estão te impedindo de criar o teu posicionamento dentro do mercado, mas eu não quero só te dizer os motivos, eu também quero te ajudar a destravar e trazer essas viradas de chave para que tu mude essa mentalidade na hora de criar os teus posts, de fazer as ações da tua marca e também de te posicionar. Porque muitas pessoas não conseguem se posicionar no digital enquanto autoridade, mesmo sabendo o que precisa ser feito. Eu acredito que o motivo principal que a gente atribui a gente não conseguir se posicionar é o mesmo que nos impede de manter uma dieta, de conseguir economizar, de conseguir investir por muito tempo, de conseguir ir na academia dia após dia, porque o resultado que a gente tem não é imediato, é longo prazo. Por isso que a gente fala tanto em construção de posicionamento e não simplesmente da gente fazer um post e ter um retorno com ele naquele momento. Então, quando eu me comprometo a criar várias postagens ali no meu Instagram, dentro do YouTube, dentro do Pinterest, dentro de qualquer mídia, eu consigo entender que são tijolinhos até eu chegar em ali um resultado que eu desejo. Então, normalmente a gente quer um retorno daquilo que a gente produz. No momento que eu vou na academia, se eu tô pensando lá nos gominhos da minha barriga, é isso que eu vou focar. E se eu faço dia após dia e eu não vejo os gominhos, eu vou ficando frustrada. Então, o grande ponto aqui pra gente começar essa conversa é a gente entender que a lógica da construção de posicionamento é a mesma de ter uma consistência dentro de outro lugar que a gente deseja ter um resultado de longo prazo. Então, quando a gente faz uma postagem, o que a gente espera? Aplauso, engajamento, a gente espera algum tipo de recompensa por ter feito alguma ação. Mas essa recompensa não vem imediatamente, ela vem no longo prazo. Aí a gente vai se frustrando de produzir o conteúdo, de eu fiz e ninguém viu, eu fiz e eu não vendi, eu fiz e continuam os mesmos resultados, e aí eu não tenho a consistência necessária para ter aquele objetivo, né, que eu desenhei inicialmente. Então eu acredito que antes da gente começar trazendo os motivos principais, a gente precisa entender onde que a gente está pisando, que é esse jogo de longo prazo. Beleza, Carol, eu já entendi que esse é o jogo de longo prazo, mas como que eu ajusto esse olhar para conseguir viver no dia de hoje, pensando, plantando hoje para colher lá na frente? A primeira coisa que te impede muito de conseguir ter os resultados que tu desejas é não ajustar as tuas expectativas quanto aos objetivos, resultados que tu desejas ter. Então, no momento que eu crio o conteúdo esperando que a recompensa seja imediata, e seja o comentário, e seja o salvamento, e seja a entrega no algoritmo, e seja as visualizações, eu vou me frustrando. Eu preciso entender que sim, é um jogo de longo prazo, mas quais são os objetivos que eu tracei para mim. Então, o que eu quero com o meu negócio, o que eu vou usar o digital a meu favor para conseguir conquistar.
Então, se eu tenho um objetivo de vender uma mentoria, o objetivo do meu conteúdo, o objetivo de eu me posicionar é mostrar esse tipo de trabalho. Não vai ser olhando lá as métricas de quantas pessoas curtiram ou comentaram. Vai ser no final do mês eu analisar. Bom, o objetivo era vender tantas mentorias. No dia que eu fui lá e postei o link, ninguém comprou. Mas depois, no dia seguinte, alguém foi lá e me perguntou como é que funciona a minha mentoria, por exemplo. A esmagadora maioria das vezes que eu vendi não foi por um motivo de ter postado naquele momento e naquele momento alguém me chamou. Sempre foi de a pessoa ter lembrado do meu conteúdo, ou de ter acessado o meu Instagram, ou de ter passado por um vídeo meu, ter assistido, e aí então, depois de um tempo, ela vai lá e me chama. Então, é muito interessante a gente pensar que nem sempre o resultado ele vai ser naquele determinado momento, mas que a ação ela precisa ser realizada sim. Eu costumo brincar com as minhas mentoradas, alunas lá do portal, que normalmente quando elas vêm, né, fala, poxa vida, eu posto e as pessoas não têm esse retorno, né? Eu pergunto, quem de vocês aqui, dentro de uma turma de várias alunas, vai lá e comenta os meus posts? É muito raro isso acontecer. Então é uma ou outra que vai ali e faz um comentário e etc. E eu não acho isso ruim, não. Eu acho que muitas vezes essas pessoas que não comentam, elas têm uma maior probabilidade de comprar de mim. Normalmente quem tem o perfil comprador não é uma pessoa que vai ficar ali engajando e respondendo e se relacionando contigo. Tem muitas pessoas que simplesmente vão olhar, vão estar analisando o teu movimento e uma hora elas vão precisar de ti, aí tu fostes lá e tá ali criando com consistência, ela lembra, caraca, essa pessoa aqui pode me ajudar. Às vezes a gente fica tão inclinado olhando para o resultado imediato que a gente se esquece que esse resultado muitas vezes vai vir lá na frente, e esse lá na frente é logo ali. Tem uma frase que mudou muito a minha perspectiva e principalmente a minha consistência e também os meus resultados, que é: não existem esforços sem resultados. A gente acha que não vai colher algo porque aquele post foi ruim, ou muitas vezes a gente deixa de fazer uma sequência de stories porque a ordem não tá tão certa assim, ou eu poderia ter iniciado de tal forma, eu poderia ter colocado uma enquete aqui, eu poderia ter feito de XYZ formas, mas aquele post vai servir para que eu tenha inspiração para o próximo. E muitas vezes esse próximo é o que vai te gerar o resultado. Ou muitas vezes esse resultado que tu tá esperando colher hoje, lá na frente alguém vai dizer, bah, aquele conteúdo ficou martelando na minha cabeça. E aí por isso que eu decidi te chamar. A segunda reflexão para que tu faça uma virada de chave por aí é entender a lógica do Instagram. Qual é a expectativa que eu tenho com o Instagram? E essa expectativa não pode ser o número pelo número. Precisa ter ali atrás um objetivo de marca, um objetivo do teu negócio. Então eu quero aumentar o preço do meu serviço. Eu quero escalar para mentorias. Eu quero conseguir ser vista por mais pessoas porque eu tô com poucos clientes. Qual é o teu verdadeiro objetivo? E aí no teu mês, tu vai traçar as estratégias ideais para cumprir os objetivos que tu tens. E não ficar fazendo de uma forma muito aleatória, sabe? O objetivo desse conteúdo é que ele performe bem. Não é assim que a banda toca, sabe? Eu não gosto de pensar dessa forma, porque isso vai travando a gente. Existem 3 perfis ali de entender qual é o melhor pra gente se posicionar, entender a melhor frequência pra gente. Eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar vai aparecer pra ti. Entender qual é a melhor frequência para o teu perfil. Então eu conheço estrelas que não precisam estar no Instagram, por exemplo, para vender, porque o Instagram vai ser apenas uma vitrine. E eu tenho outras que precisam estar ali porque estão num momento de expansão. E eu tenho outras que já têm um perfil ali da loja delas e elas querem agir como influenciadora da marca. Então tudo vai depender de como a gente quer lidar com o Instagram para atingir os objetivos que a gente tem. O terceiro motivo que te trava na hora de tu produzir o teu conteúdo para te posicionar é tu querer fazer tudo de uma forma muito intencional. Então, eu não vou postar uma coisa aleatória, como por exemplo um céu que eu achei bonito, porque isso não vai compor a minha marca
e isso não vai ser legal para historinha que eu quero contar. E a gente precisa se permitir não ser 100% intencional no digital. Então eu gosto de trabalhar com a ideia do mínimo viável para que a gente sim tenha intencionalidade na hora de se posicionar e saiba cumprir um cronograma ali daquilo que realmente é necessário. E a gente se permitir fazer coisas e postar de forma aleatória. Te permite fazer testes, né? Então, assim, eu quero trazer esse conteúdo aqui porque eu achei ele legal. Eu quero trazer esse conteúdo porque é uma reflexão que eu gostei. Eu quero trazer uma foto aleatória do céu porque tá bonito. Te permite fazer testes sem pensar muito no isso tem que ser 100% perfeito, sabe? Porque quando tu te permite trazer um conteúdo aleatório, isso te abre as portas e te traz muita criatividade para tu pensares inclusive para tua área. O quarto vilão e motivo pelo qual tu te sentes travada é o famoso tudo ou nada. Ou eu faço muito ou não faço nada. Ou eu faço um post perfeito ou então eu não faço nenhum. Ou então eu demonstro todo o meu conhecimento dentro de um único post, ou então eu não vou fazer nada. E aí a gente precisa entender, e eu gosto muito de um mantra que é: o pouco é melhor do que nada. Existe muito esse pensamento de que é interessante a gente ser super intencional e a gente ser planejado, e a gente se organizar e etc. Mas para algumas pessoas isso não funciona. Pelo menos para mim não funciona ter uma agenda super bem planejada e organizada nos mínimos detalhes. Eu gosto de experimentar a possibilidade de fazer pequenas mudanças, de fazer pequenos testes. Esses tempos eu estava fazendo um brownie. Então eu não tenho o melhor ingrediente que é, por exemplo, para fazer um brownie, que é ter o chocolate amargo, que é ter não sei o que, do não sei o que. Não, mas eu tenho Nescau e ficou uma delícia. E aí quando eu me permito fazer um teste, eu me permito me deliciar com um belo de um brownie bem gostoso que ficou, inclusive, eu até postei lá no meu Instagram, o brownie que ficou. E às vezes a gente não se permite colher os pequenos resultados que o pouco nos reserva, porque a gente só foca no muito. O quinto motivo que te trava na hora de te posicionar é seguir muito a manada. Então tu vai seguindo muitas pessoas que te falam coisas diferentes, mas complementares. É como se tu tivesse um grande quebra-cabeça todo desorganizado. E aí num dia tu vai lá e tu pega uma pecinha. Aí no outro, o outro diz que é pra fazer tal coisa. Aí tu vai lá e faz tal coisa. Aí no outro, o outro fulano me diz que eu preciso fazer tal coisa. E eu vou agindo de uma forma muito desencontrada. E aí eu começo a sentir assim, cadê eu aqui? Eu tô agindo, cadê o meu resultado? Até porque eu não alinhei que resultado eu queria ter, né? Então, é muito importante a gente entender nesse processo a lógica das coisas, como que elas funcionam, para que a gente adapte ao nosso método de fazer as coisas. Então, eu conheço mulheres fantásticas que amam falar com profundidade e elas ficam limitadas ali em produzir conteúdo carrossel escrito, quando elas poderiam estar fazendo uma live, que elas se dão muito bem fazendo lives e falando com outras convidadas, trazendo gente, conversando no ao vivo. Isso vai gerar uma aproximação ali com a audiência dela, para além de fazer um conteúdo estático ou um conteúdo ali no carrossel. Então a gente precisa entender a lógica de como as coisas funcionam. Então, para que serve a live? Para que serve o post estático? Para que serve os stories? Para que serve o YouTube? Para que serve cada coisa? E aí eu preciso encontrar a minha maneira de fazer as coisas, sabe assim? Do contrário, eu vou me minguando de fazer as coisas que antes me davam prazer. Então, quando vê, tu gostavas tanto de falar sobre o teu tema, e aí tu não fala porque tu tem que te enquadrar em caixinhas, porque disseram que as caixinhas de perguntas são ideais, e aí tu não consegue te expressar da melhor forma possível numa caixinha de perguntas. Não, mas me disseram que tem que ser caixinha de perguntas, que caixinha de perguntas certa, blá, blá, blá. Será que não tem uma forma de substituir essa caixinha de perguntas? Será que não seria interessante eu fazer alguns textos? Ou eu fazer um vídeo? Ou eu fazer um perguntas e respostas, mas em live? A gente encerrar esse vídeo e complementando tudo o que eu falei anteriormente, pensar como uma marca e não como uma fazedora de post é o que vai fazer com que tu te destrave. Então é muito importante tu entenderes que tu és uma empresa, que tu tens um lado offline, que tu vivas esse momento offline para demonstrar no on.
Porque se a gente sentar só para no Canva ali, organizando e como conseguir isso, 5 formas de tal coisa, abrir caixinha de perguntas, fazer não sei o que, a gente vai se robotizando e a gente não tem mais vontade de fazer o que antes a gente tinha aquele brilho no olho de fazer. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido por aí. Se ele fez, me deixa saber aqui embaixo nos comentários. Não deixa de deixar o teu like e te inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.